Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. Chega o fim do ano e vem os impostos. O governo do estado já está anunciando aí que pode antecipar o pagamento do IPVA com descontos. Só para dar um exemplo, quem responde a pergunta e a reflexão dessa análise econômica é o professor Alexandre Reis, no quadro Tendências e Finanças desta terça-feira. Mais uma vez, boa tarde, professor. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, vem os impostos, exige uma programação financeira, né? Porque também vem férias, em toda uma série de despesas aliadas às já tradicionais do orçamento doméstico, né? Todo final de ano e início de uma nova temporada, vamos dizer assim, inicia esses processos de pagamento, principalmente na questão para quem tem veículo, né? Enfim, que é o imposto sobre os veículos, que é o IPVA, a questão do IPTU, né, que é uma gama maior que pega mais pessoas, porque tudo que é patrimônio incide esse tipo de tributo. E ele ocorre exatamente nesse período de temporada, né? Uhum. A grande novidade, e aí que vem a questão da dúvida do que fazer, né? Que cada vez mais o governo e os governos municipais estão tentando antecipar, induzindo o trabalhador ou as pessoas que têm, o empresário, enfim, que tem esse tipo de bens, né, de antecipar esse valor. Essa é a grande novidade. Isso não existia 10 anos atrás. Sempre tinha, tradicionalmente, se tinha esse período de pagamento a partir do ano, né, janeiro, fevereiro e março, e depois, no caso do IPVA, era dividido por placas e seguia o ano corrente, conforme o final da placa tu ia pagando, caso tu quisesse pagar no mês exato correspondente ao seu final de placa. Hoje, por a questão também, provavelmente pela sua dificuldade financeira que tanto o governo do estado como alguns municípios têm, eles estão tentando antecipar. Até porque o mês de dezembro tem algumas obrigações do ponto de vista de 13º para os seus colaboradores, enfim, né? Tem algumas despesas extras. E o governo, esse ano, antecipou mais ainda. Claro, porque na verdade, ele por antecipar, ele está dando um desconto maior. Sim. Àquele contribuinte que quiser fazer essa antecipação, que é no caso agora no mês de dezembro. Estou falando especificamente do IPVA, né? Isso que está sendo anunciado na imprensa, né? Que pode chegar nesse desconto se tu pagar, se eu não me engano, a data limite é até 28 de dezembro, pode chegar para alguns condutores, vamos dizer assim, se não tiver multa e tal, e também se participou daquele projeto de nota fiscal do CPF ao comprar qualquer produto ou serviço, né? Vai acumulando, né? Pode chegar a um desconto de 25%, um pouquinho mais, 26%, arredondando, né? Muito significativo. É significativo. Qual é o porém dessa história? Acho um desconto, se tu for comparar com os últimos anos, ele é bastante significativo e importante para esse tipo de pagamento, que em média não baixa de 1.500 um imposto desse tipo para qualquer tipo de carro, que depende muito em média 3% sobre o valor, né, do veículo, moto, caminhões, etc. Né? Então gira em torno disso, mais ou menos. Claro que tem IPVAs de veículos que tem um valor agregado maior, é muito maior do que isso, mas em média é isso, 1.600, 1.700, né? Só o imposto, sem as taxas, né? Enfim. Isso é importante alertar, só o imposto, né? Só o imposto. E agora a delimitação e o anúncio oficial por parte do Estado é só para o pagamento do imposto, do IPVA, não a questão das taxas, da licença, né, do outro ano, seguro, etc. Obrigatório. Né? E são um pouquinho valores que vão acrescer a esse. O importante é o seguinte, né? Que nem tu falou antes na abertura do nosso programa aqui, as famílias, as empresas ainda estão com um endividamento muito alto. Né? E esse período do ano, né? Tu tem férias, tu tem outras despesas, tu tem outros impostos, quem tem crianças tem já pensar na questão
da renovação das matrículas para quem está em escola particular, tem a questão das faculdades também, matrícula, etc., materiais, enfim, às vezes famílias se mudam, né, de espaço territorial por causa de mudanças no seu trabalho, enfim, tu tem uma série de despesas. O que tem que ser feito, e eu acho que essa é a grande dica, o desconto é muito bom, agora, tu tem que organizar o teu orçamento para se de fato tu quer antecipar esse valor, que em média, vamos dizer, seja R$2.000, se esses R$2.000 eu não possa vir a utilizar para outro fim, que eu tenho até um desconto maior. Essa é a relação que a família, o decisor, se vai fazer antecipação ou não, vai fazer. E bela sacada, até porque ele pode parcelar se for opção dele, claro, né? Não que eu estou induzindo que tenha que ser, não é isso. É que o que eu estou indicando e sugerindo é que seja uma avaliação caso a caso, né? Ver se de fato para mim esse desconto, o desconto já estou afirmando e pela terceira vez, ele é muito bom, pode chegar a 25%, isso comparado ao que tem aí no mercado é muito sugestivo, né? Exemplo, se tu comparar, se tu deixar esse dinheiro aplicado na poupança, tu vai ganhar no máximo, eu estou arredondando, que não é menos que 1% ao mês. Então tu não vai é preferível tu ter esse desconto de 25 que tu ganha, né? Agora, o que tem que ser feito lá na empresa, na família, né? É ela organizar esse valor dentro do orçamento de tudo que ela está pagando de conta e o que ela vai ter que pagar. E aí fazer as suas escolhas. A economia é uma ciência de escolha, né? Então nada mais é do que esse período de final de ano e começo de ano eu tenho que fazer escolhas, né? Eu vou fazer umas férias um pouco mais prolongadas ou menores, e aí eu vou pagar o IPTU, né? Porque o governo, do ponto de vista dele, ele está fazendo o que ele tem que fazer, ele está buscando receita e antecipando, ele está fazendo caixa, né? O cidadão, né, a empresa, ela também tem que pensar, não, só um pouquinho, eu tenho que fazer caixa ou não tenho que fazer caixa? Eu posso pagar, eu tenho dinheiro disponível ou eu tenho preferência de pagar outras coisas e eu posso vir pagar lá no prazo, que vai até abril, enfim, no final, no sentido de me organizar já o meu ano de 2019, né? Então, eu acho que essa é a principal dica e informação para a pessoa tomar a decisão. Ela tem que se organizar. Claro, eu tenho situações como, eu tenho dinheiro sobrando, né? Eu fiquei nesse patamar do desconto do IPVA de 25%. Eu tenho como fazer esse pagamento, eu tenho mais de um carro, né? Enfim, aí são circunstâncias diferentes. É preferível tu buscar esse desconto, né? E aí fazer parcelamento de outras pontas, né? Enfim, é um momento de muito planejamento financeiro e orçamentário principalmente. A última dica, só para fechar nossa conversa de hoje, André, é que a FGV lançou, e isso pode até ajudar na questão da decisão, tomar a decisão dessas contas de final de ano, a FGV lançou um portal de que todo cidadão brasileiro pode calcular agora a sua inflação. Isso é muito bom porque, na verdade, é o seguinte, né? O meu consumo, ele pode ser totalmente distinto ao seu. Eu posso comprar mais livros do que você, tu pode fazer compras de equipamentos para comunicação do que eu não faço. E aí, dentro do nosso orçamento, isso variação. Eu posso almoçar e jantar na minha residência e você não. Pode, por questão de o trabalho, o que se faz na vida, só almoça fora, e tem um outro custo com a questão da alimentação. E aí eu posso fazer então agora, através desse portal lá da FGV, que eu achei muito interessante. Muito interessante. Né, que tu pode simular. E aí tu vê o teu verdadeiro custo que tu tem mensal, que é a questão da tua inflação e o teu preço. Certo. Né? Comparando com outras famílias e etc. Isso pode ser uma ferramenta bastante útil para também decidir esses consumos de final de ano. Medir não somente o custo de gastos, como a variação dos custos, né? Exato. A inflação é uma variação. Uma variação. Né? Então, o que eu fiz nos últimos meses, o que eu estou gastando, o que eu posso... literalmente falando para todo mundo entender o que eu posso cortar, o que eu posso não cortar, mas diminuir o preço disso. Racionalizar, como diz, né? Exato.
Então eu achei uma ótima ferramenta que também pode colaborar para a decisão disso, da questão desses impostos que estão começando a chegar na casa dos brasileiros. Sabe o que eu pensei nisso? Que nessa época influencia bastante o custo da energia elétrica, né? Também. Você vai medir lá ar-condicionado, freezer, geladeira e todos os outros componentes também. O ar-condicionado é o que entra valendo nessa época do ano, né? Esse período de verão. Aí de repente preferível um ventilador, claro, não é a mesma qualidade. Claro, mas enfim. Racional é o que nós estamos falando. É racionalidade. Tomada de decisões, né? Tomada de decisões. Muito bom mesmo. Professor, economista Alexandre Reis, obrigado mais uma vez. Nada. Até o nosso próximo encontro aí. Depois do intervalo, nós temos mais informações aqui no nosso telejornal Santa Maria Agora.